Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, como é bom estar com você nessa segunda-feira de carnaval, aqui na nossa salinha, para um bate-papo muito especial. Hoje a gente vai falar sobre o fascínio do carnaval. Qual é o fascínio que essa festa exerce sobre os jovens e outros já não tão jovens e outros que já estão fazendo a sua curva, mas espera aí, que ainda são fascinados pela festa do carnaval, pela fantasia. Psicologicamente, a gente fala das máscaras que se utilizam, que, na verdade, são máscaras que representam o seu íntimo. Mas como que é isso, na verdade? Para isso, nós trouxemos um convidado muito querido, muito especial, que é o Carlos Assis. Ele é empresário, trabalha na coordenação do Grupo Jovem do Seja Barra e vem bater um papo aqui carinhoso com todos nós. Eu vou contar um segredo, vulgo Zangão. Tá aí. Seja bem-vindo ao programa, Zangão. Obrigado, Si. É um prazer estar aqui novamente. E vamos falar sobre esse tema aí que tanto mexe com os brasileiros em geral. Como gostam de carnaval, né? Entra década, sai década e continua ainda o pessoal brincando e atrás. O que o carnaval representa, segundo o Espiritismo? Segundo o Espiritismo, é a festa da carne, né? E, na verdade, na verdade, como as pessoas enxergam isso e tudo mais, eu acho que a gente tem que aproveitar, por um lado, assim, esse tempo para fazer encontros e tudo mais, buscando entendimento, buscando reflexões acerca de por que a gente está aqui vivendo na carne, né? Por que a gente está vivendo na carne? Porque existe um objetivo principal, que é o que Jesus nos trouxe, que é o reino de Deus. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco aí esse significado. A gente tem que ressignificar o carnaval urgentemente. O espírita em si, ele tem suas reservas com o carnaval ou durante esse período, desculpe, eu deixo meu chapéu de espírita na casa espírita, guardado em casa e caio na farra? O objetivo aqui não é julgar ninguém, né? Mas se de fato você se diz espírita, e tem lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quem é o bom espírita e tudo mais, você não deveria se desligar em nenhum momento, até porque Jesus nos recomendou vigiar e orar sem cessar. Ele não falou que você poderia dar uma pausa no carnaval. Então, se você é um espírita de fato, que busca, né, um autoconhecimento, você deve manter suas atenções redobradas no período do carnaval, porque a gente sabe, né, toda a influência que a gente recebe externamente. Então, é um momento que a gente precisa estar atento, vigilante, para não se distrair e ali, né, em busca somente de prazeres da carne, sem uma consciência mais elevada. Com certeza, carnaval. E o que você acha que causa um fascínio tão grande no carnaval? Porque a gente vê as histórias, né, naquelas musiquinhas, né? Será que ele é, não sei o quê? Tem várias músicas que eram da época, enfim, que a gente ouve, que vem lá atrás. Eu nunca brinquei carnaval, não posso dizer nada. Mas todos os jovens, a maior parte, tem essa atração pelo carnaval. O que exerce isso? Eu acho que é uma força ali que está muitas vezes reprimida dentro da sociedade, né? Que a gente muitas vezes fica ali, né, com aquele inconsciente coletivo, colocando muitos padrões dentro da sociedade. Eu acho que é um ponto muito importante. E segundo, eu acho que, de forma geral, tanto os jovens quanto os adultos
eles estão vivendo uma vida no automático, né? Só em busca ali de preencher as suas obrigações, entre aspas, porque no fundo a nossa maior obrigação é o autoconhecimento. E aí a gente aproveita esse intervalo do carnaval como se fosse uma liberdade para fazer tudo o que a gente está ali reprimindo e não está fazendo ao longo do ano todo. Por isso que a gente vê muitos homens se vestindo de mulheres, porque eles, às vezes, não estão integrando de forma consciente, né, a sua masculinidade, a sua feminilidade. Então, é importante a gente se autoconhecer, a gente entender sobre as nossas emoções, para a gente não ser reativo, não deixar que essas nossas sombras nos dominem, principalmente no período do carnaval. Então, a gente tem que, sim, de fato, ao longo do ano todo, buscar conhecimento, reflexões, conhecer a si mesmo, ter momentos de solitude, porque, assim, acaba que é um momento em que a gente extravasa tudo no grupo, vai naquele efeito manada e a gente está tomado por diversas ações que, de fato, a gente não exerceria em consciência. O que eu vejo-se é que muitas pessoas acabam fazendo, no período do carnaval, ações, atitudes que jamais fariam em plena consciência, assim, normalmente. Então, eles se aproveitam desse intervalo para fazer tudo o que eles não fariam no mundo normal. Seria durante um período, quer dizer, seria para ser um período de 4 dias, né? E que agora começa bem antes, termina bem depois, a gente nem sabe bem quando começa, quando termina. Mas seria um período que a gente pode falar, o período do vale-tudo, desculpa, o período do vale-tudo, ou seja, tudo que eu fizer está anulado, não tem problema, porque o que eu fizer nesse período, ninguém pode criticar, não há críticas, vale para você, vale para mim, vale para qualquer um. Então, eu não sou aquilo que eu fiz no carnaval. Completamente. Eu acho que as pessoas se utilizam, né, do carnaval como um subterfúgio, né, como um escape para fazer o que quiser, esse famoso vale tudo. E aí é uma questão que a gente reflete muito dentro do espiritismo, dentro da literatura espírita. Tem livros, né, que falam sobre relatos de acontecimentos no período do carnaval, e a gente se esquece que muitas vezes as nossas ações, né, que a gente faz, a gente não consegue apagar ela, e elas vão ter consequência. Com certeza. Então, é uma questão que a gente tem que levar em consideração, né? Tudo bem, todos nós somos livres, mas, ao mesmo tempo, temos que ter maturidade para saber que as nossas ações vão sofrer consequências. Então, não é porque você está no carnaval que as suas ações não vão ter consequências para a sua própria vida. Perfeitamente. O carnaval é um período que a gente sabe que é de muitas drogas, infelizmente, querendo ou não. Com certeza. Sexo e vale tudo, como disse anteriormente, né? Qual o reflexo disso diante a coletividade? Excelente pergunta. É um reflexo muito grande. Primeiro porque a psicosfera do Brasil, né, dos lugares onde o carnaval se intensifica, muda completamente. Se a gente tem uma percepção um pouco mais aguçada, a gente começa a reparar que os ambientes estão mais pesados e tudo mais. Isso gera aí muito uso de drogas, muito uso de álcool, o nível das relações sexuais aumentam muito, e todas elas feitas sem consciência, sem amor, sem um sentimento mais elevado. Isso traz consequências, como a gente disse anteriormente, né? As nossas ações vão trazer consequências que podem ser uma doença sexualmente transmissível, que às vezes é irreversível. Você pode ter problemas também de um acidente de carro, bêbado e tudo mais. Então, assim, a gente tem que tomar atenção bem ampliada nesse período, porque, assim,
é importante, principalmente nós espíritas, né? A gente, com o conhecimento todo que a gente tem dentro da literatura, dentro das palestras, dos cursos e tudo mais, aumenta demais a nossa responsabilidade. Então, é uma coisa que nós espíritas temos que amplificar e muito a nossa atenção, porque a nossa responsabilidade, pois temos esse conhecimento, aumenta e muito. A pessoa que não utiliza ou nunca utilizou droga nenhuma, quando chega no período do carnaval, são 4 dias, que tal experimentar? Uma bala, um êxtase, dá um 2, que é uma maconha, e assim por diante, né? Hoje em dia tem uma gama muito maior de drogas. Mas são só 4 dias. Será que isso pode ter uma repercussão, trazer uma representação de gravidade na minha vida se eu só usei, experimentei esses dias? Olha só. Excelente pergunta. Com certeza podem ter consequências irreversíveis, e hoje a ciência, né, já mostra para a gente que, para o jovem especificamente, o risco aumenta drasticamente. Então, se você é um jovem de 14 a 20 anos, você está ainda em formação, seu cérebro ainda está em formação, ele não chegou ao estado avançado de formação completa. O uso de qualquer uma dessas drogas, seja maconha, seja uma bala, um êxtase, ele pode trazer para você, jovem, um problema irreversível. Então, você pode ter problemas aí cognitivos que vão te atrapalhar para o resto da sua vida. E sem contar que, muitas vezes, o vício ele começa nessa fase. Você começa ali naqueles 4 dias, que vai ser só no carnaval, e aquilo te trouxe uma experiência de prazer, um prazer momentâneo, um prazer que não preenche a gente, não é aquele prazer sublime, né, divino, é um prazer puramente sensorial e que vai ser transitório, que vai passar, e aí você vai buscar isso novamente, porque o seu cérebro vai dar aquele gatilho, né, aquela experiência foi muito boa. E aí você vai buscar novamente e você corre o risco de acabar viciado. A experiência muito boa, ou a experiência muito divertida, ou a experiência no mundo da fantasia, que é como se eu saísse do mundo da responsabilidade, estou fora do mundo, vou para outro planeta durante 4 dias, uhul, ahá, e, né, tá ali e depois volta e serviu para o corpo viciar. Exatamente. É muito perigoso. Assim, todas as pessoas que são viciadas em álcool, em maconha ou em êxtase e tudo mais, qualquer droga, eles começaram a vida sem esse vício. E eles começaram de um dia que pode ter sido num dia qualquer. E é assim que todos começam. Então, assim, é uma atenção redobrada. Hoje, cada dia que passa, parece que está mais fácil o acesso a essas drogas. Então, assim, a gente tem que redobrar a atenção. Acaba sendo um período muito forte para as forças, né, das sombras que estão ali, né, querendo desestruturar as nossas relações, o nosso aprimoramento, né, o nosso autoconhecimento. Eles se utilizam desses momentos para entrar na nossa cabeça, para nos induzir, né, a fazer esse uso recreativo. E é a partir desse uso recreativo que você fica viciado. E a gente acaba que conhece muitas pessoas que começaram exatamente nesse período, né? Zangão, existem muitos filhos de carnaval. Crianças que foram concebidas num encontro fortuito, e nesse período que muitas vezes, e nem sempre, o pai é conhecido da mãe ou da criança. Quais podem ser as consequências espirituais para as pessoas que se unem sexualmente
com muitas outras nesse período? Nossa, enquanto você falava, enquanto você fazia essa pergunta, se me vinha uma questão que está sendo hoje muito debatida aí, a questão do aborto também. As consequências, elas são inimagináveis, né? Quantos filhos nascem desse período do carnaval, mas também quantos espíritos são abortados também por causa do fruto de uma relação não emocional durante do carnaval. As consequências, elas são muito drásticas. A gente vê muitas pessoas com dificuldades, porque eu conheço pessoas que já acabaram tendo filhos no período do carnaval e, assim, sem nem conhecer o marido direito, e, no caso, era uma amiga minha, e a dificuldade toda que ela sofreu para enfrentar a sociedade, uma mãe solteira e tudo mais, ela pagou um preço muito caro, com certeza. Então, assim, é uma questão que tem que se tomar muito cuidado. A minha recomendação pessoal é que você jamais, né, seja homem ou mulher, se relacione sem ter um envolvimento emocional, porque a carga energética, a troca energética, ela é muito alta, a gente não tem nem noção dessa troca. Então, assim, a minha recomendação é que evite ao máximo, por mais que esteja ali muito animado, se lembre que, assim, no dia seguinte você vai levar toda essa energia, toda essa troca de energia para o seu dia a dia. Isso vai afetar sua mente, vai afetar suas emoções, e você pode ter consequências muito tristes. É um período, assim, que estatisticamente mostram, né? Muitas pessoas nascem 9 meses depois do carnaval. Com certeza. Né? E, assim, é um pouco preocupante de ponto de vista espírita, porque vão ser espíritos que eles já vão vir com uma estrutura familiar prejudicada. Já vêm desestruturados, né, psicologicamente pelo casal, porque, de repente, é filho do fulano, pode ser do ciclano, ou sei lá, não conheço bem o pai dele, eu só sei o primeiro nome, quando sabe, né? Então, a gente sabe que tem muitas situações assim. Agora, qual é a vibração, o que traz a pessoa a se conectar ao carnaval, por exemplo, indo assistir aos desfiles ou se ligando pela televisão? Como é que funciona esse negócio espiritualmente? Nossa, espiritualmente falando, a gente nem imagina, né? Muitas ligações são feitas e formadas nesse período. A gente é muito influenciado, né? Uma das perguntas que Allan Kardec faz para os espíritos, né, é se nós somos influenciados por eles. E os espíritos respondem, né? Mais do que vocês imaginam. Então, independente do carnaval ou não, a gente está sempre sendo influenciado pelos espíritos. Isso é bom e é ruim, porque se a gente estiver numa boa vibração, a gente vai também estar sendo influenciado por bons espíritos. Mas no carnaval, toda essa egrégora, né, como a sociedade está toda ali guardando, né, parece que esperando esse momento para colocar tudo que estava debaixo do tapete para fora, eles se aproveitam e muito para colocar ali, tipo, intenções e pensamentos que estão ali, muitas vezes adormecidos dentro de nós. Então, é um perigo muito grande. A nossa recomendação, e o que a gente sempre fez aqui durante anos, não seja, é se encontrar durante o momento do carnaval para potencializar e se ajudar esse momento, porque todos nós estamos, às vezes, passíveis à brecha. Então, a gente tem que reconhecer, às vezes, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, para não achar que a gente é o bambambam, porque qualquer um pode cair. Então, é um momento de muita influência para o lado dos prazeres, de tudo aquilo que está ali, às vezes, adormecido dentro de nós. Então, é um período de muita atenção, de muita conexão com os planos mais altos, porque eles precisam dessa nossa também ajuda. Né? Tem uma passagem do livro do André Luiz, né,
que André Luiz passa pela praia no momento de carnaval e ele repara que naquele momento, não tinha uma só alma com um pensamento elevado. Então, olha como é difícil, né, para um espírito mais elevado influenciar a gente, fazer alguma certa proteção nesse período de carnaval. Uma situação que eu acho que é bem pertinente, né? A pessoa ela se liga durante o ano todo à religião, buscando a religiosidade, não importa a bandeira que ela levante, se ela é espírita, católica, evangélica, seja lá o que for. Mas, quando chega no carnaval, ela se liga através eu gosto de assistir pela televisão, eu gosto de... Você acredita que num desses momentos, no momento dessas ligações mentais dessa pessoa com aquela conexão, aquela vibração que está trazendo a televisão, ele pode ser detectado, reencontrado por algum perseguidor espiritual que até então não tinha identificado ele nessa reencarnação? Com certeza, o que acontece, né? Hoje, a gente tem que se preocupar com tudo que a gente se alimenta, né? Então, desde a comida, desde o som que a gente escuta, desde o que a gente assiste na televisão. O carnaval em si, ele tem pontos positivos também, como tudo na vida, nada é 100% ruim ou nada é 100% bom, mas, assim, na minha humilde opinião, assim, numa opinião assim, de um buscador e tudo mais, eu enxergo ainda que existem muitas questões do carnaval, quando a gente liga ali a televisão e tudo mais, por mais bonito que seja, muitas vezes ali tem energias ali muito sexuais, ou muitos em busca do prazer e tudo mais, e aquele momento pode sim ser uma brecha para vir um obsessor de outras vidas e tudo mais, e te reencontrar. Sim, eu acho que pode ser sim um momento de brecha para você ter um encontro com alguém aí que não gosta de você. Tipo assim, aquele reencontro com um adversário que seja, que num momento desse de atração dentro de uma vibração da sensualidade, meu pensamento se conecte a dessa pessoa num outro momento de uma outra reencarnação, num lápis Segundos. num flash. Com certeza, e muitas vezes o que a gente acha que está sendo uma coisa muito positiva para a gente, né? Tipo, você vai para o carnaval, quer encontrar com uma pessoa bela, bonita e tudo mais, e você está ali se relacionando com uma pessoa que muitas vezes está sendo influenciada pelo seu obsessor para causar um prejuízo para a sua vida. Então, eu acho que as atenções têm que ser redobradas, e sim, num estalo de momento que você é pescado, seja para o bem ou seja para o mal. É isso aí. Então, nós vamos para um pequeno intervalo, tomando um chazinho nesse carnaval, para acalmar os ânimos e as suas fantasias. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta aqui na nossa salinha para esse bate-papo gostoso, cabeça, que estamos tendo nesse período de carnaval, nessa segunda-feira de carnaval. E hoje estamos aqui falando sobre o fascínio do carnaval. O que é que isso daí provoca na gente? Para falar sobre isso, um convidado querido do coração, que é o empresário Carlos Assis, e que, para os íntimos, o Zangão, coordenador do Grupo Jovem do Seja Barra.
Estamos aí nesse bate-papo, né, Zangão? Tá. Zangão, e as pessoas que trabalham nesse período? Por que que trabalham nesse período? Vamos lá. No carnaval. Porque tem pessoas que estão lá para se divertir, para usar fantasia, para não sei o quê, mas tem gente que está para limpar a sujeira, lixeiros, pessoas que estão lá julgadoras, como jogadores de bateria, essa situação. Outras pessoas estão tomando conta do som, enfim. Essas pessoas, elas também correm esse mesmo risco? Ou essa está fora da lista? Excelente pergunta, Cia. Jesus transitava, né, por muitos lugares, né, que pessoas que se diziam religiosas não circulavam. Então, em si, não existe um problema em si do trabalhador que está lá no carnaval, julgando uma bateria ou fazendo uma limpeza. Pelo contrário, ele está ali, né, aproveitando aquele momento e tudo mais, e o trabalho é uma ação muito elevada, mas eles sim estão também propensos a ter algum desequilíbrio ou ter alguma influência naquele momento do carnaval. Ou, na verdade, a gente está sempre sendo influenciado. A nossa recomendação para esses trabalhadores é que sim, eles tenham um preparo minimamente espiritual, de atenção, de fazer uma reza, fazer uma oração, se manter em atenção, para tomar cuidado, até porque nesse momento não é muito o que acontece às vezes com a gente também, é o que acontece fora. Então, às vezes, vão ter pessoas ali brincando com você de uma forma mais ostensiva e tudo mais. Então, para você estar preparado para colocar meio que uma barreira ali, né, invisível ali para você se proteger. Então, assim, eu não vejo um problema de você estar trabalhando nesse período de carnaval, mas sim, eu recomendo que a atenção seja redobrada. Com certeza. Porque se eu estou trabalhando e estou trabalhando, não estou trabalhando, né? Ou seja, eu estou ali conectada com o meu trabalho, com a minha responsabilidade, eu não estou bebendo, não estou usando drogas, não estou na farra. Sem problema, estou fazendo um trabalho, mesmo que tivesse num quartel fazendo a cobertura de um desfile, né? Perfeito. Agora, se eu estou, mas eu estou na sintonia, naquela vibe, e tomando ali meus drinks e me divertindo também, ou seja, eu estou desfrutando dos prazeres e, obviamente, estou desfrutando dos prazeres de ambos os lados, é isso? Com certeza, com certeza. Se na verdade você não está trabalhando, você está curtindo, desfrutando o carnaval, a sua atenção ali ela foi para o espaço, muitas vezes você já está completamente sendo influenciado e fazendo coisas que podem acarretar em consequências, e uma delas é até perder o seu próprio emprego. Com certeza, bem falado, é isso mesmo. Zangão, Nas Fronteiras da Loucura, esse livro sacode, que é um livro de Divaldo Franco, por Manuel Filomeno de Miranda, e que vem falando do que acontece dentro dessa época do carnaval. É um livro muito, muito gostoso de se ler, de se estudar. É ótimo ir para a mão dos jovens, dos maduros, dos idosos, enfim, para ir para a mão de todos. E lá conta-se que tem uma praça no centro do Rio de Janeiro e que essa praça é utilizada por Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de médicos como um posto de socorro para fazer os atendimentos às pessoas, aos espíritos
que estão ali em situações que acabam entrando em coma alcoólico, enfim, drogas e tantas Brigas situações, brigas, que podem ser levado ao desencarne, ou que pode ser levado ao desencarne, muitas vezes, por ser perseguido por obsessores, né? Por irmãos sofredores, e que talvez esteja outras pessoas, como no caso desse livro, né? Aquela vozinha está em casa fazendo oração, preocupada, e houve socorro. Diz aí, você acredita que até hoje tem essa estrutura ali, e essa estrutura pode ter realmente salvado muitas pessoas, até de cometer o suicídio, não só de passar situações, de ser levada, mas buscar essa situação? Esse livro é maravilhoso. A gente já estudou aqui num carnaval durante um ano, que a gente fez até um encontro dos jovens, a gente fez uma peça de teatro aí, reverenciando as histórias desse livro. Então, assim, não tem como, eu acredito 100% que todo esse trabalho ele ainda continua, ele ainda existe, até porque Bezerra de Menezes, ele é um espírito muito fofo. E ele é tão fofo que ele disse assim: enquanto ainda houver uma só alma na Terra que desça uma lágrima, lá eu estarei. Então, como a gente ainda tem muitas pessoas sofrendo aqui na Terra, com certeza ele está aqui trabalhando por nós. Então, Bezerra continua, uma excelente forma de todos nós também orarmos durante o carnaval, emanando boas vibrações para toda a equipe de Bezerra, para essa praça lá do centro. Sem dúvida, ele já salvou muitas pessoas da loucura, do desencarne por suicídio, desencarne por acidentes. Então, assim, é um trabalho muito bonito e, graças a Deus, né, a gente tem esses espíritos abnegados, completamente amorosos, cuidando de nós, porque senão o estrago seria muito maior. Todos essas pessoas que estão nessa festividade, como dizem, festa da carne, que é o nome correto, né, do carnaval, todas essas pessoas que estão em risco, mas tiver alguém na sua casa fazendo oração, porque o filho, a filha, o marido, a esposa, o vizinho está lá na cidade, na farra, está sendo protegido, digamos assim, pela equipe de Bezerra de Menezes, ou não é bem assim que funciona? Excelente pergunta. O espiritismo ele não é cartesiano. A gente nunca pode dar uma certeza absoluta sobre nada. Porque a matemática do universo ela é muito mais complexa do que a nossa mente, né, do que a nossa inteligência pode calcular. Mas ajuda sempre a oração. Eu brinco que minha mãe já orou tanto por mim, pelas minhas saídas e tudo mais, e com certeza eu já tive muita ajuda lá se não do Bezerra, de outros espíritos aí abnegados aí me ajudando. Não dá para afirmar que pelo fato de você ter uma mãe, uma vozinha orando por você, que nada vai acontecer, porque senão seria, entre parênteses, muito fácil você colocar toda a sua responsabilidade na oração da sua mãe, da sua avó, e cada um de nós somos indivíduos, né? Pessoas únicas e autorresponsáveis. E aí, mais uma vez, eu lembro que se você é espírita e você já teve contato com esse conhecimento, a sua responsabilidade ela é maior. Então, a própria lei do universo ela tem um retorno para com você um pouquinho mais severo.
Então, não dá para dizer 100% que se você está com a sua vozinha rezando em casa, você pode fazer o que você quiser no carnaval, que nada vai acontecer com você. Eu não iria por aí. Exatamente. Porque se a gente parar para refletir, tipo assim, olha só, partindo desse princípio, eu vou na frente aprontando e você vai atrás rezando, que tá tudo bem, tudo cuidado e não vai rolar nada de mal, de perigo nenhum para mim. E se caso acontecer algum acidente, eu vou chegar para o meu anjo da guarda e falar: e aí, onde é que você estava que você não tomou conta direito? Não. Total. E é um egoísmo muito grande, né? Porque você quer curtir seu carnaval, mas você não quer deixar seu anjo da guarda descansar nem um minutinho. Pois é, que dá muito trabalho. Mas a gente fica pensando, né? Porque tem muitas mães que sabem que seus filhos saem para o carnaval, para uma noitada, vai para a farra, sabe que sai, mas não sabe se volta, se retorna. E quantas pessoas que ficam aflitas nisso. Falando de doenças pela promiscuidade dentro do carnaval. A AIDS, a gente sabe que está controlada devido ao coquetel, tudo, mas tira a pessoa de um risco, ou melhor, de um campo de segurança, e aquela pessoa passa a ter que ter um controle diferente na vida, tratamento, tudo. Durante esse período de carnaval, a irresponsabilidade se torna à frente das fantasias, digamos assim, de pessoas que têm AIDS, que são soropositivos e que não se preocupam em se vai estar contaminando ou você acha que eles têm maiores cuidados às pessoas que já são soropositivas? Eu acho que não dá para contar com isso. Como você disse, né, a AIDS ela está relativamente controlada quando você pega, né, a doença, mas a disseminação, eu estava lendo uma matéria esses dias que ela está aumentando. Então as pessoas elas estão contraindo não só AIDS como outras DSTs. Ainda falta muita consciência coletiva entre nós. Eu não acredito que a nossa sociedade ela está num estágio evolutivo onde que exista de fato uma consciência coletiva, senão a gente não viria tanta corrupção, tantos casos aí muito complexos aí de falta de coletividade. Então, eu não acredito que, na sua grande maioria, as pessoas soropositivas elas estejam preocupadas com o próximo. É óbvio que não dá nunca para a gente colocar todo mundo dentro de um mesmo saco. Eu não gosto da generalização, mas eu não teria tranquilidade e não gostaria de colocar a responsabilidade da minha saúde na consciência de uma outra pessoa que eu acabei de conhecer, né? Porque essas relações são relações fugazes, né? Muitas vezes de um momento, e você não conhece a pessoa, como você disse no início do programa, são muitas pessoas que acabam tendo relações sexuais sem nem mesmo saber o nome da pessoa. Às vezes sabe o primeiro nome, mas nem é o nome verdadeiro. E aí você está ali depositando a responsabilidade da sua saúde na confiança de que o outro, se tivesse soro positivo, não estaria fazendo isso com você. Então você tem esse problema de que eu acredito que a gente não tem ainda uma consciência coletiva aguçada, primeiro ponto. E segundo ponto, às vezes você não sabe se a pessoa que você está se relacionando sabe que ela está infectada, que é um segundo ponto também importante. Exato, porque nós já chegamos a atender várias pessoas que só foram descobrir que foram infectadas e chegaram a se revoltar de saber que a pessoa sabia que era, mas não utilizou o preservativo exatamente de medo que o outro desconfiasse
que ele estava contaminado. E ele estava. Putz. É uma Olha situação, como é complexa a mente dos seres humanos, né? A nossa com mente. certeza. Zangão, desde de criança, a gente vê os pais já preparando, né, o carnaval. As crianças todas, porque... E fantasia, e bota isso, e bota aquilo, e faz festinha, e leva para clube. Você acha que isso é um incentivo para que essa criança se torne um adulto que vá para a festa de carnaval? Ou isso é algo que maquia um pouco o carnaval, mostrando, olha que bonitinho, é só fantasia, é só brincadeira, e esse jovem acaba indo na inocência da brincadeira da criança, que, na verdade, hoje em dia, não tem inocência nenhuma devido à sensualidade. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito elevado, né? Nós, como pais, né, e adultos, é um risco muito grande para a criança ela ser colocada de frente com, às vezes, danças muito vulgares e tudo mais, porque você está fomentando em que aquela criança ela se torne adulta muito rápido, né? Não se torne adulta, mas ela ter uma consciência de que ela acreditar que ela já é adulta, e também, ao mesmo tempo, eu acredito que existe aí, nesses movimentos, uma influência muito grande para essa perversão por parte dos espíritos obsessores e tudo mais. Então, assim, por mais que você diga, né, muitas vezes, pô, Zangão, você está sendo muito careta, você está sendo muito rígido aqui nos seus pensamentos e tudo mais, eu, assim, não quero colocar nenhuma pressão muito grande, porque eu acho que a pressão também ela não é saudável, mas sim tentar trazer à luz da consciência de que é um período muito arriscado. E assim, eu não tenho filhos, mas meu irmão tem 2 filhos e tudo mais, e eu vejo que é muito importante tudo que ele passa para os filhos dele, porque a criança é uma esponja. Se você coloca lá a dancinha da garrafa, isso, aquilo e tudo mais, para a criança, ela começa a ter uma percepção de coisas que são muito agressivas e sexuais, como se fosse algo normal. Então, eu acho que é bem perigoso essa exposição para a criança. O carnaval, a festa de carnaval, hoje, onde se tem frevo, onde se passa, vira-se a noite na rua, enfim, ela pode ser considerado como a festa do bonde que acontecem nas comunidades? Olha, eu não tenho muito conhecimento, para ser sincero, sobre as festas do trevo e tudo mais, mas eu sei que as festas nas comunidades elas estão assim com uma elevação assim da relação sexual como se fosse algo muito normal. Você vê diversos relatos de crianças ainda, jovens, super adolescentes com 12, 13, 14 anos, e a gente vê aqui, né, nas comunidades que a gente atende, muitos jovens, assim, com menos de 11 anos, 10 anos, chegando aqui no centro já grávidas, né, e tudo mais. Então, assim, o acesso à sexualidade está muito banal. Isso é uma coisa que me preocupa. Eu acho que a gente está completamente pervertido nesse aspecto já de forma geral, e no carnaval isso se acentua de forma gigantesca. Então, assim, essa festa do bonde é uma coisa que me deixa muito triste, porque o que a gente vê aqui, né, de crianças ainda, tipo, que um ano antes estava com a boneca no colo, e agora já está com a filha, né, no colo, filho de verdade, uma criança, né? Uma criança carregando outra criança, né? Exatamente. Nós vemos também uma situação, muitas vezes, que os próprios pais, quando a criança, que eu chamo de criança, né, acaba engravidando com 11 anos,
chega com o netinho no braço e fala assim: ai, olha, eu já sou vovó, não sei o quê, olha que lindo, tá, tá, tá. Você acredita que isso acaba, nesse meio, sendo um incentivo para outras famílias, outras mães ou outras crianças se espelharem naquela? Com certeza. Com certeza, eu acho que influencia demais, né? Às vezes de forma até inconsciente. Muitas coisas que a gente acaba fazendo e tudo mais, a gente não está fazendo de forma racional, a gente está muitas vezes buscando a aprovação do outro. Então, se a gente vê uma mãe de um colega nosso, né, de um colega nosso feliz, porque está com a netinha no colo, inconscientemente, às vezes a gente fala, putz, então eu tenho que dar uma filha para minha mãe, um filho para o meu pai, porque ele vai ficar feliz, porque a mãe da minha coleguinha ficou feliz que ela engravidou. Ou então não teve consequência, né? Não teve Poxa. consequência. Muitas vezes até existe um apelo social, às vezes, que ele pode ser prejudicial. Muitas dessas crianças, às vezes, recebem um auxílio e tudo mais porque teve um bebê. E isso também tem que ser tratado de uma forma mais cuidadosa. Perfeitamente. Que mensagem você deixaria para os nossos jovens que hoje transitam pelas festas de todas as formas, né? Pessoas que fazem festas que viram noites e noites ali na comunidade, como esses que saem para as festas dos bares, né? Que a gente sabe que os bares ficam lotados desde quarta-feira e são ruas e ruas só de bares. O que se leva para eles? Olha, um conselho de quem já viveu em alguns carnavais. O carnaval ele não preenche ninguém. Eu nunca vi uma pessoa com meus 39 anos que ficou satisfeita, feliz e plena porque teve um carnaval maravilhoso. Então, assim, tenham muita atenção, muito cuidado, porque as ações que vocês fizerem ao longo desse carnaval, elas podem ser muito prejudiciais e podem trazer consequências muito graves para o resto da vida de vocês. Se vocês puderem se apegar a alguma coisa, né, que de fato vai preencher a vida de vocês, através de Jesus, dos ensinamentos dele. É ele que vai dar para a gente a água que vai matar a nossa sede. Então, não se iludam, não achem que a vida de vocês vai ser preenchida por esses 4 dias de carnaval. Tomem cuidado, fiquem em oração, porque o risco ele é muito maior do que a gente imagina. Por mais assim, por mais forte que eu esteja falando, né, não é para ninguém se sentir culpado por já ter curtido um carnaval ou outro, e até porque a gente não pode mudar nada do que a gente fez no passado, mas a gente pode mudar tudo o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, tenham consciência, tenham Jesus no coração de vocês, fiquem em oração, porque o momento ele pede isso da gente. Zangão, obrigada pela sua presença aqui junto com a gente no nosso Plenitude. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você. Sim. Obrigada. E chegamos ao final de mais um programa e aqui levando o despertar das consciências através da responsabilidade que nós precisamos ter com as nossas próprias vidas, com as nossas próprias escolhas. E como mães, pais, com os nossos filhos. Porque se nós não queremos que os nossos filhos, no dia de amanhã, sejam futuros viciados, carnavalescos, irresponsáveis, que experimentam um pouco de tudo, não devemos trazer isso para dentro do nosso lar, para as nossas crianças, já mostrar esse mundo, mas conscientizar que existe esse mundo sim e quais as consequências que podem ser geradas, para que ele possa fazer a escolha com
consciência. Eu vou, mas eu sei que ali eu tenho que assumir a responsabilidade de tudo que eu fizer. Então, é isso aí. Para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, muita alegria, eu deixo aqui um beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.